E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O melhor desempenho do Brasil na história dos grandes prêmios do Brasil. É essa história que nós vamos trazer aqui hoje. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1986 ficou marcado para todos os fãs de Fórmula 1 como uma das grandes temporadas, uma das mais espetaculares da história da categoria, com grandes disputas na pista, boas performances, principalmente dos principais postulantes ao título ali naquele ano. E aí nós podemos colocar nessa lista a dupla de pilotos da Williams, o inglês Nigel Mansell, que já vinha na equipe há algum tempo e que ia chegando ao auge da sua carreira dentro da Fórmula 1, fazendo boas performances, o brasileiro Nelson Piquet, que chegava na Williams ali em 1986 para fazer dupla com o Nigel Mansell, 3 anos após o Piquet ter conquistado seu segundo título mundial na categoria, e o Piquet foi levado para a Williams pelo próprio Frank Williams, o dono da equipe, para ser peça-chave no plano de colocar a Williams novamente na rota dos títulos mundiais. A Williams vinha ficando longe da ponta das tabelas desde a temporada de 1982. Nós tínhamos também o francês Alain Prost da McLaren, que tinha enfim chegado ao seu primeiro título mundial no ano anterior, em 1985, fazendo uma temporada perfeita, e entrava em 86 como a principal ameaça ao título mundial que a Williams queria buscar ali naquela temporada. O francês, correndo pela McLaren, era sem sombra de dúvidas um dos favoritos a levar o título mundial. E correndo por fora, nessa parte da frente do pelotão, nós tínhamos também o brasileiro Ayrton Senna, que abria ali em 1986 o seu terceiro ano na Fórmula 1, o segundo correndo pela Lotus. A Lotus não tinha o mesmo desempenho das Williams e das McLarens. No geral, o carro ficava abaixo dessas duas equipes da ponta, mas muito se esperava do Senna para 1986. Já tinha feito uma temporada muito boa em 1985, tinha conquistado 2 vitórias correndo pela Lotus na sua primeira temporada na Lotus, e foi o piloto que mais fez pole positions em 85, foram 7 poles do Senna. Terminou o Mundial numa boa 4ª posição na tabela e seguia evoluindo muito nas pistas. E para abrir a temporada de 1986, como já vinha sendo tradição ali na metade dos anos 80, nós tínhamos o Grande Prêmio do Brasil de 1986, no dia 23 de março, no circuito de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nos treinos classificatórios, a Williams já começava a confirmar o potencial que se imaginava que o carro teria para a temporada. Não era mais nem sombra da Williams da temporada anterior, de 1985. O motor Honda, que vinha equipando os carros da Williams desde 1983, tinha chegado ao auge do seu desempenho ali em 1986. E Piquet e Mansell começavam a mostrar que fariam um bom uso desse equipamento, andando sempre nas primeiras posições no decorrer dos treinos. Mas quem roubou a cena nos treinos de classificação foi Ayrton Senna, fazendo a sua primeira pole position em solo brasileiro. O carro da Lotus continuava tendo aquele bom desempenho para algumas voltas lançadas, e o Senna sabia aproveitar bem esse recurso. Desde o ano anterior, quando ele fez aquela quantidade enorme de poles, ele já utilizava desse recurso. E o grid de largada do Grande Prêmio do Brasil de 1986 ficou com Ayrton Senna na pole position e o Nelson Piquet na segunda posição, fechando a primeira fila 100% brasileira. Era a primeira vez que 2 pilotos brasileiros faziam a primeira fila do grid de largada em um Grande Prêmio do Brasil, e viria a ser a única até os dias de hoje. Nigel Mansell ficou na terceira posição, com o René Arnoux da Ligier na 4ª. O Alain Prost teve problemas no decorrer dos treinos, não conseguiu fazer bons tempos e ficou apenas na 9ª posição no grid de largada. Foi uma classificação ruim do Prost para o Grande Prêmio do Brasil de 1986. Parecia ficar comprometida a corrida do francês. No domingo, antes da largada, o Nelson Piquet, mandando mensagem de apoio ao Frank Williams, que há pouco tempo tinha sofrido o grave acidente que quase tirou a sua vida e o deixou fora de atividade por toda a temporada de 1986 e, claro, o deixou na cadeira de rodas pro resto da vida. Não só Nelson Piquet, muitos pilotos fazendo homenagem. Mas destaque para o Nelson Piquet, que estava estreando na Williams ali naquele momento e não tinha por perto o cara que tinha contratado ele, o dono da equipe. No céu do Rio de Janeiro, ali naquele domingo, tinha um sol para cada carioca. Um calor danado e a previsão de que, com o tempo assim, poderiam ter que ser feitas até 3 trocas de pneus
para serem percorridas as 61 voltas da corrida. E além do sol forte que embelezava o ambiente do Rio de Janeiro ali naquele domingo, nós tínhamos uma vibração enorme nas arquibancadas de Jacarepaguá, com a torcida alucinada por Senna e Piquet estarem alinhando nas duas primeiras posições do grid. Carros alinhados, luz vermelha, luz verde, e dá-se a largada do Grande Prêmio do Brasil de 1986. O Senna larga bem e assume a ponta, mas quem larga muito bem também é o Mansell, que passa o Piquet já nos primeiros metros e vai alucinado para cima do Senna. Queria tomar a primeira posição a qualquer custo ali na primeira volta. O Mansell sabia que se ele passasse o Senna logo e ele deixasse o Senna entre ele e o Piquet, ele tinha condições de abrir uma boa vantagem e se encaminhar para a vitória. E era visível ali já nos primeiros metros que a Williams rendia bem mais do que o carro da Lotus em condições de corrida. E na metade da primeira volta, o inglês já bota o carro do lado da Lotus do Senna, na grande reta do circuito de Jacarepaguá, e faz a manobra para fazer a ultrapassagem em cima do brasileiro, pelo lado de dentro, na freada da curva sul. Mas o Senna não tira o pé para fazer a curva, se mantém ao lado do inglês e contorna a curva pelo lado externo, lado a lado com a Williams, sem deixar em nenhum momento o inglês colocar o carro à frente da Lotus. Nessa manobra, o Mansell acaba perdendo um pouco a frente do carro, escapa, bate na Lotus do Senna, roda e sai da pista. Era fim de prova para o inglês, sem sequer ter completado uma volta. E aí fica Senna e Piquet nas duas primeiras posições, com o Piquet indo para cima do Senna com tudo. Já na volta 3, no mesmo ponto em que o Mansell tentou fazer a ultrapassagem sobre o Senna, e fazendo praticamente a mesma manobra, só que dessa vez com êxito, o Piquet faz a ultrapassagem sobre o Senna e toma a ponta da corrida. O Piquet passa e começa a abrir do Senna, que parte, a partir daí, a fazer uma corrida mais cadenciada, poupando o equipamento e principalmente economizando combustível, que era um problema daqueles motores Renault que equipavam as Lotus ali naqueles anos, bebiam pra caramba. O Senna já tinha sofrido bastante com esse problema em 1985. O Michele Alboreto, da Ferrari, que era o terceiro colocado, passava a acompanhar o Senna e o Piquet à distância, não ia fazendo ameaça de chegar nos dois brasileiros. Enquanto isso, mais para trás no pelotão, o francês Alain Prost ia buscando uma recuperação na corrida. Além de ter largado em nono, o Prost largou mal pra caramba e acabou perdendo mais posições na largada. Ele chegou a cair para a 14ª posição. Na quinta volta, o Prost já tinha recuperado a nona posição, a sua posição de largada. E na volta 6, passou o Jacques Laffite e foi para a 8ª posição. Na volta 10, o Prost já era o quinto. Será que estava andando o francês? Na volta 12, era o quarto. Só estava atrás do Piquet, do Senna e do Alboreto. 4 voltas depois, o francês já estava botando o carro do lado do Alboreto para tentar fazer a ultrapassagem. E os dois fizeram uma briga muito boa ali naquele momento, pela terceira posição da corrida, uma das melhores brigas da prova. Na volta 17 da corrida, o Prost já era o terceiro colocado, já superava também o Alboreto. O francês era a sensação da prova até então, e passava a se aproximar do Ayrton Senna na busca pela segunda posição. Na volta 18, o Nelson Piquet entra nos boxes para sua primeira troca de pneus. O Senna assume a ponta com o Prost na segunda posição. E o Prost já encostando no Senna, já colando na Lotus e tentando fazer manobra de ultrapassagem. Na volta 19, o Prost faz a ultrapassagem em cima do Senna e assume a ponta da corrida. E aí nós chegávamos a 1/3 de prova completada, com o Prost em primeiro, o Senna em segundo e o Piquet na terceira posição. Sendo que o Piquet já tinha feito a sua primeira parada para troca de pneus, o Senna e o Prost ainda não tinham parado. Na volta 20, o Senna para e faz a sua troca de pneus e retorna para a pista na quinta posição. 5 voltas depois, na volta 25, o Senna já era o terceiro, já tinha superado os carros da Ligier, que tinham ficado à sua frente após o pit stop. E o Nelson Piquet passava a se aproximar do Alain Prost. Os pneus do Prost já não rendiam bem e o Piquet ia se aproveitando para chegar perto do francês. Na volta 27, o Piquet passa o francês Alain Prost na reta dos boxes e vai para a liderança da corrida novamente. O rendimento do Prost ia baixando demais, já não se sabia se eram os pneus que tinham terminado em uma estratégia para tentar fazer apenas uma parada no decorrer de toda a prova, ou se era problema no carro mesmo. O Senna também já passava a se aproximar bastante do Prost ali naquele momento. Aí, enfim, na volta 29, o Prost para e faz a sua parada para troca de pneus. O Senna passa o francês e assume a segunda posição. E nós chegávamos na metade da corrida, com Piquet em primeiro, Senna em segundo e Alain Prost na terceira posição. Passando da volta 30, começa um alvoroço nas arquibancadas de Jacarepaguá. E quando tem alvoroço nas arquibancadas em um grande prêmio do Brasil,
Já se sabe, deu ruim pro Prost. O motor Porsche da McLaren do francês abriu o bico e o Prost teve que abandonar a corrida. Fim de prova pro cara que seria a grande ameaça a uma vitória brasileira nesse Grande Prêmio do Brasil. A partir daí, Piquet e Senna fizeram corridas isoladas. O Piquet fazia a corrida dele, lá na frente, com mais de 20 segundos de vantagem para o Senna, que era o segundo colocado. O Senna fazia a corrida dele, ali na segunda posição, com mais de 40 segundos de vantagem para o terceiro colocado. Se os dois precisassem fazer mais uma parada para troca de pneus, poderiam fazer e até tomar um café, que não perderiam posição para quem estivesse atrás, tinham tempo de sobra para voltar ainda na ponta do pelotão. E foi assim, numa tocada muito boa dos dois brasileiros, uma pilotagem perfeita, administrando bem o equipamento para aguentar 61 voltas debaixo de todo aquele calor do Rio de Janeiro, fizeram as suas segundas paradas para troca de pneus, sem correr risco de perder posição em momento algum. A prova foi se encaminhando para o final com vitória do brasileiro Nelson Piquet, que venceu na sua corrida de estreia na Williams, com Ayrton Senna cruzando a linha de chegada na segunda posição, já andando muito lento com a sua Lotus, economizando combustível para chegar até o final, e Jacques Laffite da Ligier cruzou a linha de chegada em terceiro para fechar o pódio. Dos 25 carros que largaram para essa prova, apenas 10 completaram a corrida e 4 fecharam as 61 voltas. E na festa da vitória, em cima do pódio, nós tivemos Nelson Piquet e Ayrton Senna dividindo a bandeira do Brasil, em uma das cenas mais marcantes para os torcedores brasileiros que tiveram a oportunidade de acompanhar a Fórmula 1 naquela época e para quem busca essas imagens históricas nos dias atuais como forma de conhecer ou de rever a história. Pela segunda vez na história da Fórmula 1 nós tínhamos uma dobradinha brasileira em um Grande Prêmio do Brasil, mas pela primeira vez foi com um domínio total. Foi pole position do Ayrton Senna, com o Nelson Piquet vencendo a prova e fazendo a volta mais rápida da corrida. Os dois pilotos brasileiros largaram nas duas primeiras posições e os dois pilotos brasileiros cruzaram nas duas primeiras posições a linha de chegada no final da corrida. Foi o Grande Prêmio do Brasil mais dominado por pilotos brasileiros. Dois gênios do automobilismo que viraram símbolo de uma geração na história da Fórmula 1.